Band diz que policial alemão foi morto em ato de extrema-direita, oculta na manchete que assassino era terrorista islâmico e toma nota de checagem no X. Culpa dele. Mais de 80% dos casos de dengue do mundo estão no Brasil. Brasil? Então, eis o que aconteceu. Convidados para tocar em um festival, dissemos que sim e começamos a nos organizar em torno de uma determinada data. Aí a data mudou, reorganizamos as coisas. Então a data mudou novamente, mas não conseguimos fazer a terceira mudança de data funcionar. Frustrante. Desculpe. Folha constata que PF infla diretoria com inquéritos contra Bolsonaro. STF volta a pautar caso que pode permitir o uso de banheiros femininos por trans. A tentativa de discutir a existência ou não de impedimento do MIM. Alexandre de Moraes para determinados processos abriga uma armadilha retórica capciosa. A questão não está em estabelecer se há ou não impedimento, pois ele já foi reconhecido. O problema é reconhecer o impedimento em um feito, mas não em outro envolvendo os mesmos réus. Fotos divulgadas por canais russos mostram baterias de defesa S-300, S-400, destruídas por um ataque ucraniano no território russo de Belgorod. Esse tipo de ataque era raro, mas com a flexibilização das restrições impostas pelos aliados ocidentais da Ucrânia com relação ao emprego das suas armas, os ucranianos se sentem agora à vontade para atingir alvos militares russos em solo russo, e não apenas em território ucraniano sob ocupação russa. O governo é um canalha. Mais uma coisa para eu boicotar junto com a Ferrari, Patek Philippe, Montblanc, Chanel, Cartier. Esse cara da foto foi o cara da ciência em 2020, 21, 22, 23. Você não questiona nada Vacinalover? Sério? Brasil está batendo bumbo e entregando seus inocentes a Moloque. Vejam, artigo nosso na Folha de São Paulo que explica o motivo de a resolução que aprovamos pelo CFM não só é totalmente legal, como ato contra a tortura. Fazemos críticas ao PSOL que foi quem entrou no STF para permitir matar bebê de 9 meses com cloreto de potássio. O problema do cinema documentário atual é que trata-se de uma linguagem que necessita de certa abertura ao real. E ninguém mais hoje tem essa abertura ao real, as pessoas chegam com ideias preconcebidas e tratam de ilustrá-las com imagens. Nada escapa à voracidade tributária e à sanha arrecadatória do lulopetismo, cuja única política econômica é criar e aumentar impostos. Viva a democracia relativa do consórcio PT-STF, onde o único direito do cidadão é pagar seus tributos em dia para manter os privilégios dos poderosos. Desde o primeiro dia do desgoverno petista, a Malta só pensa em arrancar o último centavo do cidadão brasileiro. Não há projeto para o país, não há intenção de melhorar algo nada. O único objetivo é expoliar os parcos recursos dos trabalhadores. Impostos escorchantes deixam de ser impostos e se transformam em roubo declarado. Quando te mostrarem a foto de um presídio e pedirem piedade para os criminosos, peça para ver as fotos das vítimas. Israelenses voltam a clamar pela libertação dos sequestrados pelo Hamas. A ação da Coreia do Norte de enviar balões com fezes e lixo para o território sul-coreano faz o ditador sanguinário Kim Jong-un parecer uma criança da quinta série. A avaliação positiva do STF cai 17 pontos desde retorno de Lula ao poder. No mundo de hoje, onde os grandes líderes muitas vezes falham em ser bons exemplos, a verdadeira distinção está naqueles que mantêm sua integridade. O valor de um profissional autêntico e genuíno não se mede apenas pelo poder ou pela influência, mas pela capacidade de agir com honestidade e princípios sólidos. Em tempos de incerteza e desconfiança, a integridade se destaca como uma qualidade essencial. Ela não apenas fortalece a credibilidade de um indivíduo, mas também inspira confiança e respeito em outros. Portanto, ao focar em integridade, não apenas cultivamos nossa própria reputação, mas também contribuímos para um ambiente profissional mais honesto e respeitável. Reino Unido. Nigel Farage anunciou que irá se candidatar pelo partido Reform UK nas eleições gerais do Reino Unido. As eleições serão realizadas em 4 de julho. Da série Bajulação Travestida de Jornalismo. A assessora de comunicação do STF lê, ao vivo e a cores, na TV oficial do regime, um elogio rasgado do Xandão à sua sucessora no TSE, como se isso fosse notícia. Ex-funcionária acusa Paula Lavigne e fala em rotina de humilhação.
Tropa de Elite é considerado o melhor filme brasileiro de todos os tempos. Mas não é um filme. É um documentário encenado por atores. E padece do grande mal do nosso cinema, a narração buscando contextualizar o espectador como se ele fosse incapaz de entender uma história. Viramos referência de instabilidade jurídica ao lado do Paquistão. Que orgulho de ser brasileiro! O que os democratas fizeram em Nova York é algo que aconteceria no Paquistão ou no Brasil. É algo pelo qual a América sancionaria outro país. Campanha de Trump arrecada mais de 50 milhões de dólares depois de condenação. Outro dia estava vendo um dos vídeos de um canal que resenha livros e a youtuber alertava os possíveis leitores sobre os gatilhos que eles poderiam encontrar num certo romance. Pensei cá comigo, Aristóteles nunca mencionou gatilhos na Poética. Na verdade, diria até que o patos é o supremo gatilho de uma obra trágica e que, em vez de evitá-lo, todos deveriam experimentá-lo. Extremismo, no meu dicionário, é aliar-se a Maduro, Putin e Hamas. É votar num corrupto condenado em 4 instâncias, enquanto se jacta de estar salvando a democracia. Para Miriam Leitão, extremista é quem pensa diferente dela e não se deixa contaminar por suas opiniões mal formuladas e fundamentadas. Band, jornalismo tirado da bunda. Expectativa. Picanha e cervejinha barata, passagem aérea a R$200 e brasileiro sorrindo novamente. Realidade. País voltando para a década de 90. Para todos os efeitos práticos, depois destas eleições, o México assemelhar-se ao sistema hegemônico de partido único que dominou o país durante a maior parte do século passado. Os investidores farejam problemas, como demonstrado pela queda do peso durante a noite, e escreve. O governo da Austrália ordenou que fundos ligados a um empresário chinês reduzissem as suas participações numa mineradora de terras raras, num sinal de como o controle de minerais críticos está a tornar-se uma preocupação política, segundo reporta o jornal Financial Times. Espero que cortem sua cabeça, a eurodeputada de direita italiana Silvia Sardoni, Lega, denunciou ter recebido várias ameaças de morte devido suas posições sobre o véu islâmico, sobre mesquitas ilegais, em geral, sobre a islamização da Europa. A denúncia foi feita através de uma nota à agência Agempres. Morreu neste domingo, 2, o policial alemão esfaqueado por um terrorista muçulmano na tarde de ontem na cidade de Mannheim, Alemanha. Rouven L. tinha 29 anos. O criminoso foi baleado pela polícia, mas não morreu. A Folha informa que o TSE está utilizando um atalho jurídico para justificar multas por desinformação. Na verdade, o jornal está usando um eufemismo. O artigo 57d da Lei Geral das Eleições diz que é livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato durante a campanha eleitoral, por meio da rede mundial de computadores, internet, assegurado o direito de resposta. O trecho mais chocante da matéria. Ao defender a reinterpretação do artigo 57d, Moraes citou na ocasião o grave contexto de propagação reiterada de desinformação, com inegável impacto na legitimidade das eleições, e a missão do TSE no combate às fake news na propaganda eleitoral. Para contestar a leitura literal do artigo, ele argumentou que realmente, a partir da leitura do dispositivo, não se mostra viável depreender que o ilícito se restringe à hipótese de anonimato. Ao analisar recurso de Nicolas em março de 2023, o TSE confirmou o entendimento de Moraes por 6-1. Ficou vencido o ministro Raul Araújo, que entendeu estar o vídeo dentro dos limites da liberdade de expressão e não ser cabível aplicar o artigo contra anonimato a casos de desinformação. Desde então, o artigo tem sido aplicado em uma série de decisões na Corte, só em abril, foram ao menos 6, e também nos tribunais regionais eleitorais. Fabricante de casas modulares oferece moradias a preço de custo para vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. A coisa mais bonita que Deus criou, muito acima de qualquer beleza natural, é a grandeza de uma alma humana, a grandeza do coração, a grandeza da sabedoria, a grandeza do sacrifício por amor ao próximo, a grandeza da bravura. Olavo de Carvalho. O estudo existe para substituir, em parte, o risco da experiência no aprendizado. Contudo, se o estudo não é apenas teórico, ele falha se não propuser exercícios, não apresentar exemplos, modelos a seguir, copiar, não mostrar desafios e recompensas proporcionais, etc. O aluno obediente acaba saindo completamente alienado da sala de aula para a realidade. Ele é punido por fazer o que foi obrigado a fazer e vai ter que começar a aprender a lidar com a realidade depois de concluir a grade curricular.
No entanto, ele não tem uma grade para aprendizado da realidade e vai ter que tentar coletar retalhos de inteligência quando a vida já está cobrando por aplicações, emprego, empresa, família, filhos, etc. Ser submetido a tão humilhante derrota na antessala da vida obriga as massas a escolher a servidão cega ao invés da inteligência, e isso se aplica até aos grupos intelectuais. A turma vive de oba-oba e não sabe o tamanho do poder do poderia ter.